Hoje vamos falar de gases. É gás, né? Não, não é gás aquele que você sente na barriga, não. Né? Não vai peidar em casa agora. Tudo bem, pode peidar. Tá sozinho? Se não tá sozinho, dá aquela arrastada na cadeira, tosse, foi o que eu faço. Tô com a galera, então dou aquela tossida, só aquele peido. Mas não é esse gás que a gente vai falar. A gente vai falar de gás aqui na física. Mas não é qualquer gás que a gente vai falar. A gente vai falar do gás ideal, tá? Por que o gás ideal? Ou o gás ideal ou o gás perfeito. Porque na física a gente sempre tenta criar uma situação modelo para, a partir da situação modelo, aproximar para as situações reais. É isso que a gente faz, a gente fala, ignora o atrito, despreza o atrito, superfície perfeitamente lisa, considera um ponto material. A ideia é que a gente possa aproximar para a situação real para poder construir um modelo. A gente vai do mais fácil para o mais difícil, nunca começa do mais difícil. Então vamos primeiro falar o que é um gás ideal, né? Como você pega, né? Se você se lembrar lá das fases da matéria, você tem a fase, as principais é a sólida, a líquida e a gasosa. Na fase sólida e na fase líquida, você tem uma organização entre as moléculas. As moléculas ficam organizadinhas, né? A fase sólida e a fase líquida tem a diferença de que as moléculas podem ir de um lado para o outro. Dentro da líquida já não pode fazer isso na sólida. Mas na fase gasosa, o que você tem é o quê? É uma loucura. As moléculas se movimentam muito loucamente, né? Dentro lá daquele recipiente que está contendo. Então, e uma molécula é muito pequenininha, não dá para você ver uma molequinha. O que você consegue fazer? Você consegue meio que estatisticamente estimar algumas coisas, tá? Então, a situação mais fácil para a gente começar é supor que, primeiro, essas moléculas, né, elas se comportam como partículas pontuais, ou seja, esse cara não rotaciona, esse cara não tem uma porção de outros movimentos que um corpo extenso poderia ter. E que essas moléculas não interagem entre si. É o primeiro princípio para a gente falar de o que um gás perfeito, um gás ideal, que nem o homem ideal, o homem é perfeito. Então o gás ideal também é um gás perfeito. E já que a gente está falando de fase da matéria, eu quero te lembrar o seguinte, estado na física não é se o cara está sólido, líquido e gasoso. Estado é o conjunto de informações que definem aquele cara, né? Então assim, sempre que a gente está falando de estudar um fenômeno ou modelar um comportamento, quando eu falo modelar um comportamento é criar uma lei ou criar uma regra para interpretar o fenômeno, o que a gente está fazendo é justamente buscar o que é relevante para essas coisas. Se eu falo de cinemática lá no mais simples, o que é relevante é o quê? A velocidade do cara, a aceleração, a posição, né? A gente diz o seguinte, a gente diz que, inclusive, né, só há uma mudança de estado na física quando pelo menos duas dessas grandezas se modificam, né? No caso da situação mais simples do movimento, que é o movimento retilíneo uniforme, tá? Esse cara daí só sofre uma mudança de estado quando muda, por exemplo, de posição, porque o tempo está rodando o tempo todo, né? Então, assim, eu quero que você tenha uma ideia de que quando a gente fala de estado, é o conjunto de informações associados àquele fenômeno que a gente consegue equacionar, que a gente consegue modelar. Aqui na nossa termodinâmica, quando a gente fala de gás, não é tão simples quanto na cinemática, porque você dentro de um recipiente consegue estabelecer direitinho um referencial privilegiado. O que você faz é, estatisticamente, tentar ver o que está acontecendo. Então, você não vai trabalhar muito com a velocidade de uma partícula, a posição de uma partícula, você vai trabalhar estatisticamente com um conjunto muito grande de partículas, porque um gás tem uma quantidade pequena, tem milhões e milhões de moléculas, beleza? Então, eu quero que a gente comece a falar das variáveis de estado. O que vão ser as variáveis de estado? Vão ser aquelas variáveis que são importantes para a gente entender o estado de um gás. Tranquilo? Bom, a primeira variável de estado para um gás que a gente vai falar vai ser o volume. O volume a gente geralmente exemplifica pela letrinha V e pode ser uma porção de unidade, né? O que vai ser o volume do gás? Vai ser o espaço que ele ocupa. Você sabe que um gás tende a ocupar todo o espaço disponível. Então, quando eu falo de um gás que está confinado num determinado recipiente, se eu pegar esse mesmo gás e colocar num recipiente diferente, vai ocupar um volume diferente. Então, isso é muito importante para a dinâmica do gás. Você imagina que num volume maior, as moléculas vão estar mais espaçadas, né? Então, quando elas começarem, elas não interagem entre si em termos de eletromagnética, né? Você sabe que as moléculas podem ter carga, mas elas podem colidir umas com as outras. Então, se você está num volume maior, né, a distância entre as moléculas é maior, a colisão entre elas, né, é um pouquinho diferente. Então,
O volume vai ser o espaço que é ocupado pelo gás. Essa é uma das variáveis de estado, é uma das variáveis que é importante para a gente construir o nosso modelo para um gás perfeito, para o gás ideal. A próxima variável que a gente vai falar, variável de estado, é a pressão de um gás. E você viu pressão pela primeira vez quando você estava falando lá de hidrostática, que era o quê? Quando o sujeito aplicava uma força em cima de uma área, né? Até tinha aquele exemplo do faquiro, o cara que dormia na cama de prego. Por que o cara não se furava quando dormia na cama de prego? Porque ele distribuía todo o peso do corpo dele nas pontinhas de vários pregos. Se ele sentasse em um prego, lascou-se. Deitasse em um prego, sangue para todo lado. Mas botou uma porção de prego e conseguiu ficar sentado numa boa, tá? A noção de pressão que a gente vai ter aqui na nossa termodinâmica não é muito diferente da noção que a gente tinha lá da hidrostática. Porque a gente tinha definido que lá a pressão era força sobre área. Mas eu quero que você lembre comigo o seguinte: imagina num recipiente fechado uma molequinha que está lá se movimentando, né? O vetor velocidade dele está apontando numa direção e sentido. Quando esse cara bate numa das superfícies do recipiente e muda a direção e sentido da velocidade, você está alterando o vetor velocidade. Se você está alterando o vetor velocidade, você está fazendo uma força, ou seja, a parede do recipiente faz uma força na molequinha para que ela altere sua direção e sentido. E pela terceira lei de Newton, se a parede faz uma força na molequinha, a molequinha faz uma força na parede. Então, se essa molequinha bate na parede, ela faz uma força na parede que nada mais é do que uma superfície. Então, se você imagina a colisão dessas várias moléculas na superfície lá do recipiente que contém o gás, você consegue ver que esse gás aplica uma força o tempo todo nas paredes desse recipiente. Se aplica uma força o tempo todo, então está exercendo uma pressão. As unidades de pressão que você pode ter, né? Eu nem falei de unidade de volume, mas daqui a pouco fala. Mas a pressão a gente geralmente usa a letra P, né? Mas vamos falar só das unidades depois. A próxima variável de estado que a gente vai falar é a temperatura, algo que a gente já cansou de falar o tempo todo, né? A gente está falando aqui há muito tempo de temperatura, desde que começou com esse assunto aí de termometria, e a temperatura, que é a medida do grau de agitação das moléculas. É óbvio, se a temperatura está muito alta, as moléculas estão muito agitadas, isso influencia na taxa de colisão com a superfície do recipiente que a contém, isso influencia no volume que isso ocupa, né? Então, assim, a temperatura, a gente já está cansado de falar, é uma das variáveis de estado. A outra variável de estado é justamente o número de mols. Você viu lá da química que o número de mols é a quantidade, ou pelo menos simboliza a quantidade de uma substância. Imagine que numa sala grande, ou imagina uma caixa de sapatos, tem pouco gás ali, tem poucas moléculas, elas vão bater a uma determinada taxa, elas vão ocupar um determinado volume. Então, assim, quando eu falo de número de mols, eu estou associando isso à quantidade de substância. A temperatura, a letrinha que a gente usa é o T, e o número de mols que a gente usa é o Nzinho, tá? Agora, quando a gente vai falar de unidade, para volume, por exemplo, para volume você pode usar as unidades, vou até colocar numa cor diferente para você ficar feliz e ver que eu sou um cara colorido, tá? Ó, as unidades que tu tem é o litro, tá? O metro cúbico, o centímetro cúbico, você pode ter uma porção de unidades. O metro cúbico é a unidade do sistema internacional, mas o que a gente usa com mais frequência, o que aparece nos problemas com mais frequência, é o litro, tá? Mas não se esqueça de que, se tiver tudo no sistema internacional, você tem que ir lá colocar o metro cúbico. A nossa pressão, ela pode ser em ATM, ela pode ser em bar, ela pode ser em Pascal, que o Pascal nada mais é do que 1 Newton por metro quadrado. Pascal é a unidade do sistema internacional. Só que qual é que a gente mais usa com frequência? É o ATM. Tem até uma piadinha para você saber qual que é Pascal. Vou contar, o Henrique vai até parar para olhar para a piadinha. Já contei ele, porque o Henrique foi meu aluno, né? Um aluno da vida. Eu ensinei tudo que ele sabe, né? Ele era pretinho. Eu ensinei a ele, né, a ficar com aqueles olhos azuis, com esse cabelo lindo, liso, sedoso, né? Ele era assim, igual a mim, mas ele meio que... Tudo na vida que você pega, você aprende com alguém. Fred, vem aqui, Fredson. Vem aqui. Eu quero que você veja. Quero que vocês vejam como é que eu deixei esse menino. Esse menino aqui, ó, né? Esse menino que você vê bonito. Você vê clarinho assim, né? Não era o que eu queria, ele ficou assim. Mas eu queria que ele ficasse... Eu falei pra ele era assim, pretinho. Queria que ele ficasse mais pretinho. Ele ficou mais clarinho. Sinal de que vocês não aprendem tudo que a gente ensina na vida. Mas algumas coisas você aprendem. Por exemplo, o que você aprende?
a piada. Eu vou contar uma piada agora pra você. É o seguinte, você olha também, presta atenção. Tava todos os cientistas lá brincando pique-esconde, tá? Tava Einstein, Newton, tava o Pascal, tava o Galileu, tava todo mundo, aquela farra, né? Todo mundo já morreu, tava lá em algum lugar, não sei onde é que esses caras estavam, dependendo da religião da época, foi pro inferno ou não foi, né? Mas assim, pensa assim, tava todo mundo... Aí o que o Einstein fez? O Einstein tava na vez do Einstein contar, era o mais novo, né? E aí, ele foi contar. O que o Newton malandramente fez? Pegou um giz, desenhou no chão, um quadrado de 1 metro de lado. Atrás do Einstein, Einstein tava lá contando 1, 2, 3, pi, raiz de 13, né? Aí tava lá contando, né? Porque físico não conta 1, 2, 3, conta com número escroto, né? Mas assim, aí tava lá todo mundo, aí o Newton tava lá em cima desse quadrado de 1 metro quadrado, né? 1 metro de lado. E aí o Einstein, quando virou, viu o Newton, falou, Newton, te achei. Ele falou, não te achei. Não me achou. Por que você não me achou? Você achou o Pascal. Por que você achou o Pascal? Porque o Pascal é 1 Newton por metro quadrado. Fala aí, Henrique. Tu gostou dessa? Então vai lá, continua lá na edição. E você em casa, eu sei que eu vou dar aqueles 2 segundos pra você se recompor, que essa piada foi ótima, todo mundo riu. Tem que ver aqui que no estúdio, assim, a gente tem um microfone tudo de última geração, a gente tem uma, assim, essa gravação, ela é feita, né, por uma plateia ao vivo, tem umas 50 pessoas aqui, né, e elas riram muito. Elas acharam muito engraçada a piada, só que o microfone é de última geração, não consegue ouvir a voz ridícula dessas pessoas que estão rindo. Mas assim, qual que é a unidade que a gente vai usar aqui na temperatura? Ah, Bruno, pode Celsius, pode Kelvin, pode Fahrenheit, pode Rankine... Pode coisa nenhuma. O que pode? Só pode Kelvin. Um bom motivo que eu sempre falo para os meus alunos é que se você coloca, quando está falando de gás, a temperatura em qualquer outra escala que não seja Kelvin, a sua família morre. Pronto. Simples assim. Tem um motivo. É óbvio que tem um motivo. Porque quando a gente fala de estado físico, né, a gente quer uma grandeza que signifique algo de forma mais próxima à realidade. Você vai lembrar que a escala Kelvin é uma escala absoluta, é uma escala científica. Ela está muito mais associada ao quê? À agitação das moléculas, tá? Então, a gente vai sempre usar o Kelvin quando a gente estiver falando aqui de temperatura. Não pode moscar. Se ele der a temperatura em Celsius, se ele der a temperatura em Fahrenheit, você vai ter que passar para Kelvin. E o número de mols, que é aquela medida da quantidade de substância, só tem lá aquela unidadezinha que a gente costuma trabalhar, que é o mol. E você está acostumado com isso. Mas agora, como é que a gente relaciona, essas variáveis de estado? Então, olha só. Se liga aqui. Tu ficou bolado com a mágica. Olha só. Mágica nenhuma. Eu tinha perguntado para você, na verdade, a gente tinha falado de gases perfeitos e eu queria saber como é que eles se relacionavam. Então, um grupo de pessoas, né, começou a criar uma lei de relação entre os comportamentos de gás em determinadas situações constantes, né? Via como é que o gás se comportava se você mantivesse a temperatura constante, viu como é que o gás se comportava se você mantivesse a pressão constante, se você mantivesse o volume constante. Então você estabeleceu uma regra de comportamento para cada situação dos gases. A partir dessa regra de comportamento, que são as leis de Boyle, Gay-Lussac e Charles, né, você foi capaz de determinar uma equação de estado para os gases perfeitos. Essa equação é equação de Clapeyron. A equação de Clapeyron, ela relaciona justamente as variáveis de estado de um gás, tá? Aquelas que a gente discutiu. Pressão, volume, número de mols e temperatura, tá? Agora, tem esse tal de R aqui, que é a constante universal dos gases perfeitos. Universal significa que ela é a mesma em qualquer lugar do universo. Então ela serve para qualquer gás, em qualquer situação, em qualquer lugar. Essa constante é o que a gente chama de constante de proporcionalidade, né? As constantes de proporcionalidade surgem por quê? Né? As medidas que nós usamos para medir, para identificar as grandezas, não são necessariamente calibradas com o que a natureza faz. Beleza? Então, você vai ter lá a tua constante universal dos gases perfeitos, que vai ser figurinha repetida e carimbada em todo probleminha, toda questãozinha que envolve a equação de Clapeyron, tá? E o valor dela é 0,082 atm vezes litro por mol Kelvin. No caso da tua pressão e volume estarem em atm litro, lembra que eu te falei que aparece bastante,
ou vai ser 8,31 joule por mol Kelvin, no caso de estar em termos de unidade do sistema internacional. Tranquilo? Então, olha só. Qual é a consequência disso daí? Eu vou te falar agora por quê? Porque essa equação, ela estabelece uma relação entre estados. Então, olha só, se liga só. A relação, como é que se dá essa relação? Primeiro eu quero que você pegue a equação de Clapeyron e faça uma brincadeirinha algébrica. Joga! Ih, rapaz, tô maluco. Não, tô aqui. Cheguei. Ó, tô ficando doido. Você vai pegar o seguinte, você vai pegar o número de mols que está multiplicando R e a temperatura que está multiplicando R, você vai jogar lá para o outro lado. E aí isso passa para o outro lado dividindo e você vai ter o seguinte, que a constante universal dos gases, vai ser, na verdade, o quê? Produto da pressão pelo volume dividido pelo produto do número de mols e o tempo. Isso vai valer para qualquer gás em qualquer situação. E aí imagine o seguinte, eu tenho um estado que eu vou chamar de 1. Né? Esse estado 1 vai ter uma determinada pressão, volume, número de mols e temperatura. Então, ó, eu vou dizer que já que é o estado 1, tem a pressão P1, volume V1, número de mols N1, temperatura T1. Se eu pegar por essa relaçãozinha que a gente tirou lá da equação de Clapeyron, eu digo que P1 vezes V1 sobre N1 vezes T1 igual a constante dos gases. E aí o que eu fiz? Peguei esse mesmo gás, dei uma modificada lá nas variáveis de estado e joguei esse gás no estado 2. No estado 2 em que eu mudo todas as características dele. Pressão P2, volume V2, número de mols N2 e temperatura T2. Se eu construir de acordo com aquela brincadeirinha que a gente fez da equação de Clapeyron, eu tenho que P2 vezes V2 sobre N2 vezes T2 igual a R. Só que R é a constante universal dos gases. Ela é a mesma para qualquer estado do gás. Como ela é a mesma para qualquer estado do gás, então olha só, eu sei que R igual a R. Ora, e se R aqui é igual a P1V1 sobre N1T1, então R também é igual a P2V2 sobre N2T2, eu sou capaz de escrever essa igualdade. Ou seja, P1V1 sobre N1T1 igual a P2V2 sobre N2T2. Eu acabo de criar o quê? Uma relação entre as variáveis de estado de dois estados diferentes do mesmo gás. Então, para que isso me ajuda? Se eu sei como um gás está, ou seja, se eu sei as variáveis de um determinado estado, eu sei como que eu tenho que arrumar as outras variáveis para alcançar uma determinada condição. Vamos supor que eu preciso saber o seguinte, eu preciso saber que preciso dobrar o volume desse gás, tá? Eu sei como eu tenho que colocar pressão, temperatura e número de mols para poder justamente chegar nessa situação. Tranquilinho? Então, essa é a nossa lei geral dos gases que relaciona estados diferentes de um mesmo gás. Tranquilo? Então, até a próxima, galerinha do Mais O2. Estuda aí e vamos lá.